Capítulo 8. Ação dos espíritos sobre os acontecimentos atuais. Janeiro de 1917. Durante 2 longos anos, a guerra desdobrou-se no seu terrível drama. A França tem sofrido cruelmente. O peso dos seus defeitos, leviandade, miopia, ceticismo, amor desenfreado pelo prazer, recaiu fortemente sobre ela. No entanto, a França não podia perecer. No decurso das hostilidades, um espírito eminente. Os teutões orgulhosos, traiçoeiros e criminosos não irão dominar o mundo. Ao lado dos seus defeitos, a França tem demonstrado frequentemente qualidades generosas. Na luta suprema, ela nunca se rebaixou aos métodos odiosos usados pelos alemães em desafio a todas as leis divinas e humanas. A atitude da França durante esta terrível guerra foi, para a Europa e para o mundo, um tema de espanto e admiração. Antes destes acontecimentos, ninguém poderia ter previsto um tal renascimento das virtudes heróicas da nossa raça. Pelo contrário, tudo parecia apontar para um declínio do caráter nacional. O caso Dreyfus tinha deixado vestígios profundos e persistentes. O pacifismo, o antimilitarismo e as teorias internacionalistas tinham funcionado na mente das pessoas. As pessoas já não acreditavam na guerra e procuravam reduzir as despesas e créditos militares tanto quanto possível. A lei de 3 anos tinha sido objeto de longas e dolorosas discussões, e logo que foi aprovada, as pessoas já estavam a pensar em reduzir os seus efeitos. Alguns oficiais não comissionados disseram-me que em vez de lutarem, deitariam fora os seus sabres e revólveres. Os oficiais de um regimento no MID queixaram-se a mim da falta de patriotismo dos seus homens. Foi em vão que, através de palestras sobre a bandeira e sobre os grandes exemplos da história, procuraram despertar a fibra adormecida. Para todos os resultados, obtiveram apenas uma indiferença. Numa canção demasiado comum, chegaram ao ponto de dizer que as balas dos nossos soldados seriam para os seus generais. A Confederação do Trabalho e os sindicatos ferroviários ameaçaram responder às ordens de mobilização com uma greve. A guerra irrompeu e de repente houve uma reviravolta completa na mente das pessoas. A mobilização foi levada a cabo de forma rápida, séria e precisa. Parte-se com o sentimento dos grandes deveres a cumprir, com a resolução de ir ao ponto do sacrifício, até mesmo da morte. Parte-se sem hesitação do lar, da esposa, dos filhos que se pode nunca mais ver. Durante 2 longos anos, com uma forte vontade de que nada enfraquecerá, o soldado francês apoiará o choque do exército mais formidável que o mundo alguma vez viu. Consciente do seu esforço e seguro dos seus meios, sabe que está a servir a mais nobre das causas, a da pátria e da liberdade. A França revelou seu verdadeiro caráter ao mundo. Pensava-se que estava enfraquecido, diminuído, decadente. Alguns chegaram ao ponto de dizer que o seu papel histórico tinha terminado. No entanto, no decurso desta luta gigantesca, ela não conheceu uma hora de fracasso, de desânimo. As provações mais cruéis, as dificuldades acumuladas consideraram-na mais estoica, mais obstinada em prosseguir a imensa tarefa até ao triunfo do direito e da justiça. No meio de batalhas diurnas e noturnas, através das quais frustrou os cálculos minuciosos e combinações infames de táticas alemãs, o soldado francês foi apanhado com uma espécie de frenesi místico. Sob o crepitar das metralhadoras, sob a tempestade de ferro e fogo, nos jatos de chama e nas ondas de gás asfixiante, foi sempre corajoso, ardente, pronto para todas as tarefas, para todos os esforços sublimes. Neste grande drama, o mais terrível que a humanidade já conheceu, a França representa a força moral da nossa coligação. Foi a vitória da Marne que impediu a avalanche alemã, manteve-a à distância durante muito tempo e por este meio, deu aos aliados o tempo necessário para preencher as lacunas da sua organização, para colmatar a sua miopia e num esforço conjunto, para reagir contra a mais formidável de todas as preparações militares. Foi a França que, perante o mundo aterrorizado pela brutalidade germânica, assumiu e defendeu, com os seus aliados, contra um adversário enganador, criminoso e desleal, a marca prescritiva da justiça, da verdade e da liberdade dos povos, o direito de cada homem a viver e morrer livre. Pode dizer-se que salvou a Europa do mais esmagador dos despotismos. Assim ela ganhou a estima e o respeito da história ao dar, mais uma vez, o seu sangue e o seu ouro para o progresso e a salvação da humanidade. Uma tal reviravolta, uma transformação tão radical, só pode ser explicada pelo despertar das fortes qualidades da nossa raça, pelas memórias evocadas e pelos exemplos heróicos deixados como herança pelas gerações passadas.
É claro que há tudo isto, mas há mais. Estamos a falar da imensa ajuda das legiões invisíveis. Desde o início da guerra, graças às instruções dos nossos guias, temos sido capazes de seguir, em todas as suas fases, a ação das potências ocultas que lutam conosco pela salvação da França e pelos direitos da justiça eterna. Acima das nossas linhas, nas horas de batalha, flutua o inumerável exército dos mortos, todas as almas dos famosos ou obscuros heróis caídos pela pátria. Num voo de glória como as grandes aves pairam sobre os nossos defensores, apoiando-os na luta ardente, derramando sobre eles com energia todas as forças psíquicas, todos os fluidos adquiridos ao longo dos séculos. O exército invisível também tem os seus líderes ilustres. À sua frente, os nossos médios clarividentes reconhecem Vercingetorix, Joana d'Arc, Henrique IV, Napoleão, os grandes generais da Revolução e do Império. Esta visão impressiona-os profundamente. Cada um dos nossos líderes do exército tem um espírito poderoso que o inspira e o guia nas suas ações. Por vezes, todos estes grandes espíritos encontram-se e deliberam. As suas resoluções são transmitidas por intuição aos generais comandantes, que quase sempre obedecem, ao mesmo tempo que acreditam que estão a levar a cabo a sua visão pessoal. Nas horas trágicas, o soldado francês estava consciente desta ajuda, sentiu que uma força superior o apoiava, penetrando-o com a grandeza do seu papel. Disse-lhe que o destino do seu país estava nas suas mãos. Aos seus esforços juntam-se todos os dos seus camaradas caídos. Pois eles não dormem debaixo da terra, os espíritos daqueles que durante 20 meses, foram ceifados pelo fogo de metralhadoras alemãs. Encontrá-los-emos entre esta multidão invisível, cuja imensa onda está constantemente a quebrar contra o inimigo. Agora que a tempestade está a diminuir e os vislumbres de esperança estão a iluminar o horizonte, chegou o momento de refletir, de nos virarmos para dentro, de examinar a nossa consciência. Neste drama terrível que abala o mundo, será que temos alguma responsabilidade? Será que lutamos com toda a energia necessária contra esta decomposição moral que é a primeira causa de todos os nossos males? Teremos tentado reagir contra este culto do ouro, força e sucesso que parece ter se tornado a religião exclusiva da humanidade? Será que sempre defendemos os princípios superiores da consciência e da vida contra a maré crescente de materialidades inferiores? São muito poucos os que, tendo atingido uma certa idade e tendo ocupado uma certa posição social ou exercido qualquer influência à nossa volta, podem responder afirmativamente a estas questões. Portanto, como podemos ficar surpreendidos se os nossos afetos e os nossos interesses são afetados, se partilhamos a dor comum? Para nós crentes especialmente, a grande lição deve ser proveitosa e o sofrimento deve purificar os nossos corações. O sopro da tempestade que passa pelo mundo deve reavivar em nós a firme resolução de trabalhar pela recuperação moral do nosso país, de despertar em todas as almas a noção de verdades elevadas, o sentimento de vida eterna e o pensamento de Deus. Finalmente, as vontades e aspirações devem ser unidas e a oração ardente, dirigida pelos filhos culpados ao seu Pai, deve erguer-se da terra para o espaço. Estávamos a ficar cada vez mais enredados na matéria. Estávamos a perder de vista o significado mais profundo e o verdadeiro propósito da existência. Os acontecimentos trágicos vieram mostrar-nos que tudo é precário aqui na Terra e convidar-nos a elevar os nossos horizontes. Dizem-nos que amanhã não há garantias neste mundo, que os bens, as honras, tudo o que nos seduz e encanta, desaparece como uma sombra vã. Somos criados para a vida infinita e o universo inteiro é o nosso domínio. A Terra é apenas uma das inúmeras etapas da nossa longa viagem. Pertencemos a Deus, de quem viemos e a quem regressamos, aperfeiçoando e desenvolvendo o nosso ser através da alegria e do sofrimento, através da alegria e da dor. O nosso corpo é apenas uma prisão temporária e a morte é uma libertação. A sabedoria consiste, portanto, em subordinar sempre a matéria ao espírito, pois a matéria é apenas uma aparência e o espírito é a única realidade viva e imperecível. A dor é sagrada porque é a escola austera da alma, o meio mais seguro de purificação e elevação. A dor é a reparação do passado e a conquista do futuro, a possibilidade que nos é oferecida de nos juntarmos aos nossos amados invisíveis, de partilhar a sua vida espiritual, as suas obras, as suas missões. Através dela, os nossos destinos são acentuados e esclarecidos. É por isso que a hora presente é uma hora solene para a humanidade, cujo progresso ou regressão precipita.
Pela união dos nossos esforços podemos assegurar a vitória do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas, do altruísmo sobre a paixão egoísta e brutal, para que o progresso possa ser feito em direção ao reinado do Espírito Divino. Após o tumulto virá a era da paz, o que nos permitirá fazer um balanço moral da guerra atual. Ver-se-á então que os nossos males deram frutos. Os crimes, as perfídias, as traições com que o presente é acusado irão suscitar um sentimento universal de reprovação e horror que tornará impossível o seu regresso. Por outro lado, os perigos, as privações, as provações sofridas em comum aproximaram os corações, apagaram as distinções entre partidos e religiões, e tornaram definitiva a união sagrada, imposta pela necessidade de dias maus. Todos os filhos de França se sentirão irmãos, animados pelo mesmo espírito, decididos a preparar o triunfo das forças morais, e através delas, a recuperação da pátria. Já um número considerável de jovens começa a vislumbrar as altas verdades que só podem ser alcançadas quando se está sobrecarregado com a sua riqueza e anos. Antes da guerra eram considerados como materialistas e apreciadores. Mas sob a pressão das circunstâncias, diante do perigo, diante da morte, e especialmente nas longas esperas na trincheira, o seu pensamento amadureceu. Novas perspectivas foram abertas aos seus olhos, vozes interiores cantavam nas suas almas, e a vida aparecia-lhes num aspecto desconhecido. O mundo invisível que os apoiou na luta sangrenta, inspirou-os nas horas de calma e descanso, sugeriu-lhes um ideal nobre e elevado, depositou nas suas almas as sementes de uma semente sagrada. Sobre este assunto tenho recebido muitas cartas da frente que são tantos testemunhos. Eles demonstram uma coisa, que estão a ser forjadas vontades que irão resistir a todos os choques e que uma elite está a emergir do caos dos acontecimentos. Consciente do seu valor, penetrado pela grande lei do destino, nenhum revés pode enfraquecer a sua fé. Está pronto para todos os sacrifícios, porque o seu ideal o eleva acima de todas as provações, todas as decepções, e porque sabe que o futuro lhe pertence. Na escola da diversidade, as gerações presentes terão aprendido a verter os seus erros e os seus vícios, darão novas direções à vida nacional, prepararão os elementos de uma renovação que devolverá à França todo o brilho do seu gênio e do seu prestígio no mundo. É assim que se faz história, através da colaboração íntima e profunda de duas humanidades, a da Terra e a do espaço. Aqueles que observam superficialmente e consideram apenas o plano terrestre veem os acontecimentos seguir-se, uns aos outros sem ordem, sem ligação, numa aparente incoerência que pode ser explicada pela liberdade que Deus nos deixa para agir à nossa própria maneira. Mas se contemplarmos as coisas de cima, podemos distinguir melhor o fio misterioso que as liga. Através da majestosa marcha dos séculos, vislumbramos a obra da justiça eterna.